Fala galerinha, tudo bem? Bom, hoje nós vamos estudar o filo Plateumintos. Dando sequência aí ao nosso estudo da zoologia, você pode me acompanhar pelo seu livro, no material Cochrane, no seu exemplar de número 2, na sequência aí logo após o nosso estudo de quinidários. E o filo Plateumintos, eles têm esse nome que significa vermes achatados. Essa é a característica corporal dos indivíduos que representam esse grupo de animais, tá? O filo Plateumintos, ele tem as classificações, 3 classes principais. Tem a classe Turbellaria, representado pela planária, que é um verme de vida livre. Afinal, nem todo verme é um parasita. Verme significa, basicamente, pelo olhar da zoologia, um animal que tem um corpo alongado, e não necessariamente um parasita. Acontece que as pessoas acabaram associando essa informação à imagem de um parasita, mas isso não é uma verdade. É claro que temos alguns vermes, até muitos deles, que são parasitas sim, inclusive do próprio ser humano, mas nem todos são, ok? Então, na classe Turbellaria, nós temos a planária, um verme de vida livre. Na classe Trematoda, temos o Schistossoma mansoni, o esquistossomo, causador da esquistossomose. Esse sim é um verme parasita. Na terceira classe Cestoda, temos os representantes Asthenias, como por exemplo alguns nomes científicos aí, Taenia solium e Taenia saginata, responsáveis aí pela doença teníase. Então são parasitas também esses últimos. Quanto às características gerais, o ambiente onde esses animais vivem, devido a questões de respiração, entre outros detalhes, esses animais são restritos a ambientes aquáticos ou, pelo menos, ambientes terrestres úmidos, tá? E quanto à classificação embriológica dos plateumintos, hein, pessoal? Já estão afiados nesse ponto? O que acontece? Os plateumintos são triblásticos. É o primeiro grupo de animais na escala evolutiva a apresentar mesoderme, o que torna eles triblásticos. São acelomados, tá? E protostômios. Tudo bem? A simetria desses animais ela é bilateral, surgindo aí como uma novidade. Afinal, no grupo anterior, nos quinidários, registra-se simetria radial. Então, os plateumintos vêm com essa característica, né, de simetria bilateral. Tá bom? Então, esse é um pouquinho das características gerais dos plateumintos, tá? Já na morfologia, como eu disse, né, nos aspectos físicos, esses animais têm o corpo como alongado e achatado, tá? Nos plateumintos existe a definição de cabeça, por conta de uma característica aí, agora eu vou estar comentando mais, né, da cefalização. Então eles têm cabeça. Se a gente pega como exemplo aí a planária, ela tem aurículas, são tipo umas orelhinhas em volta da cabeça, com grande capacidade sensitiva. Então é isso. E na fisiologia ainda dos plateumintos, quanto à digestão deles. Bom, os plateumintos ainda contam com um sistema digestório incompleto, pois possui apenas boca. A digestão ela é do tipo intra e extra, tá? Intra e extra. E eles são capazes de ejetar a sua faringe para poder alimentar, para poder sugar o alimento que está no ambiente externo, aonde então dentro do corpo vão iniciar a digestão. Quanto à respiração, não existe um sistema específico, ela ocorre pela superfície corporal do animal, né? Então por difusão simples. A circulação também ainda não existe um sistema específico, o transporte de substância ocorre célula a célula no corpo desse animal, né? Por transportes como difusão, osmose, e inclusive a questão do formato achatado é uma adaptação que contribui para isso, né? Para essa questão de transporte de substâncias, uma vez que eles são desprovidos de um sistema particular para essa função. E a excreção, ela ocorre por um conjunto chamado de protonefrídeo. O protonefrídeo é composto por célula-flama, que é a principal na função de excreção. Ela recolhe as excretas nitrogenadas, ou seja, os metabólitos gerados pelo animal, aquelas substâncias que devem ser eliminadas no ambiente externo, e junto ao fluxo de água, elimina isso daí para fora do corpo do animal, através de um poro excretor
que junto com a célula flama compõem o que chamamos de protonefrídeo. Quanto ao sistema nervoso dos plateumintos, como eu falei agora há pouco, eles têm definição de cabeça devido à cefalização, ou seja, concentração de neurônios aí na região da cabeça, né? O que traz para esses animais essa novidade aí, inclusive um controle melhor de suas funções, dos seus movimentos e tudo mais. Então, na região da cabeça existem nos plateumintos 2 oocelos, que são locais onde tem células fotossensitivas com uma sensibilidade para a luz de forma negativa, né? Então eles fogem da iluminação, e nessa região tem uma grande concentração de neurônios que se conecta a 2 cordões nervosos longitudinais, que vão desde a cabeça até o final da cauda, aonde por esses também passam cordões nervosos transversais, conectando aí os 2 longitudinais e inervando todo o corpo do animal, trazendo aí para ele controle sobre o seu movimento, sobre as suas funções fisiológicas, né? Sensibilidade e tudo mais. Então, esse é um pouquinho sobre a fisiologia dos plateumintos. E sobre a sua reprodução. Na reprodução, os plateumintos terão aí reprodução assexuada por regeneração, tá? Se eles forem lesionados, eles podem, então, através dos pedaços que forem particionados, se regenerar, formando novos indivíduos. Serão capazes também de laceração, onde eles mesmos podem induzir aí essa fragmentação do corpo ao se agarrar a algum objeto e lacerar o corpo, e esses pedaços também formarão novos indivíduos. Lembrando que essas reproduções assexuadas, como regeneração, laceração, elas geram como indivíduos o que? Clones, né? Clones genéticos. Não há variabilidade genética entre eles. Mas os plateumintos também são capazes de fazer reprodução sexuada, tá? Por fecundação. E nesse grupo, os indivíduos, eles pegando aí, tomando como exemplo aí, primeiramente a planária será o que? Monóica, tá? Haverá os 2 sexos no mesmo indivíduo, na planária. Tá bom? Ela é monóica. E a fecundação que ela realiza é de que tipo? A fecundação, ela vai estar fazendo a fecundação interna e cruzada, uma vez que ela é o que? Hermafrodita, monóica, tem os 2 sexos no mesmo indivíduo. E o desenvolvimento será direto, tá? Sem estágio larval no caso da planária, hein? Direto. Então ficou assim a planária: monóica, fecundação interna e desenvolvimento direto, tá bom? Se a gente tomar como exemplo agora o esquistossomo, aí já acontece alguns fatos que são diferentes, como por exemplo, o esquistossomo ele é dioico, ou seja, tem sexos separados, tem o macho e a fêmea, tá bom? No caso da fêmea, ela é maior que o macho, né? E ela envolve ele no seu interior, no seu canal ginecóforo, algo aí que nos proporciona diferenciar o macho da fêmea. Então, podemos falar numa expressão chamada de dimorfismo sexual, que vai estar existindo nessa espécie aí de animal, de verme, que é o esquistossomo. Então, eles são dioicos com dimorfismo sexual. Fecundação interna e desenvolvimento indireto com a presença de fase larval no esquistossomo, tá? Muito bem. E se tomarmos como exemplo agora as tênias, assim como a planária, são monóicas, têm os 2 sexos do mesmo indivíduo, tá? Vai realizar o que? A autofecundação é uma coisa muito comum nela, a autofecundação, uma vez que esses animais, as tênias, são conhecidos como solitárias. A cada hospedeiro, como por exemplo o próprio ser humano, costuma existir apenas uma tênia, então é muito comum que ela faça autofecundação. E o desenvolvimento será indireto também com a presença de fase larval. Assim é a reprodução dos plateumintos. E a importância é que existe uma biodiversidade desses animais e muitos deles serão responsáveis por doenças em vários animais e inclusive no próprio ser humano. Essas doenças são conhecidas como verminoses, tá certo?
Então, há de se ter um cuidado de saúde pública, né, em relação ao ser humano, há algumas práticas que podem ser realizadas no nosso dia a dia para a nossa preservação, para que não venhamos a nos contaminar com esses animais e venhamos a sofrer, então, sintomas causados pelas doenças a quais eles estão associados. Tudo bem? Então, esse é o nosso estudo dos plateumintos. Vou deixar no roteiro aí as atividades para vocês estarem realizando e bons estudos para vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.